Bom não era o tipo de homem sobre o qual as histórias eram exageradas. Na verdade, ele era o tipo de homem que era menosprezado apenas por uma questão de decência. Chamavam-no de canibal do Kentucky, e esse apelido incrivelmente mal chegava à superfície. Bom não era apenas violento, era mais como um tornado de sangue e ossos rasgando a fronteira americana com a fria indiferença de um desastre natural. Matava sem remorso e se alimentava de carne humana quando necessário, ou às vezes só porque tinha vontade. E apesar de tudo, portava-se com a arrogância insensível de um homem que acreditava que a morte o temia, e não o contrário. Aparentemente, em sua execução em Virginia City, Montana, Bom ficou na forca ao lado dos homens com quem lutou e se voltou contra eles sem um pingo de vergonha. Quando um deles começou a se debater e a entrar em pânico nos momentos finais de sua vida, Bom calmamente se inclinou e proferiu algumas palavras de despedida, dizendo-lhe: "Chute para longe, meu velho. Agora é a minha vez. Estarei no inferno com você em 1 minuto." E isso não era bravura, era a verdade de Bom. Ele havia encarado a morte algumas centenas de vezes e nunca pestanejou. E diante de sua própria execução, não via razão para começar naquele momento. Não temia a forca, na verdade, a acolheu. E se realmente houvesse um inferno, ele já estava na metade do caminho para lá. Sua história é uma das mais sombrias já escritas na terra do oeste americano. É uma história de crueldade e caos, de sangue na neve e loucura na trilha. Mas por trás do horror, a vida de Bom reflete algo maior. Era, de muitas maneiras, um reflexo da brutal ilegalidade da fronteira. Essa é a história de Levi Bonwell, talvez o fora da lei mais aterrorizante que o Velho Oeste já produziu. E como sempre, antes de continuar com a bagaça do nosso vídeo, já deixa o like para me ajudar a crescer esse projeto de canal. Obrigado! Muito antes do canibalismo e dos assassinatos na forca, Bom era apenas um menino nascido em uma boa família. Ele veio ao mundo em 28 de janeiro de 1828, no condado de Lincoln, Kentucky, e foi um dos 12 filhos de Joseph B.L. e Nancy Vilco. Sua família era honesta, trabalhadora e, segundo todos os relatos, respeitável, mas Bom era o único fora da lei. Enquanto seus pais e irmãos tendiam à decência, Bom se afastou completamente da estrada. Logo no início, ficou claro que ele não era tão programado quanto os outros. Quando a família se mudou para o oeste, para o Missouri, Bom ainda era jovem, mas a terra em que foi criado moldou tanto quanto o sangue jamais poderia. Essa era a fronteira entre a civilização domesticada e a natureza selvagem. Na época, era uma fronteira acidentada e sem lei, onde a violência era um fato da vida e a força era moeda. Os últimos dias da trilha de Santa Fé ainda estavam em andamento, e cidades como Westport e Independence ainda fervilhavam com trilhas de carroças, a luxúria pelo ouro e a anarquia que frequentemente acompanhava o destino manifesto. E Bom, que era uma criatura desse caos, prosperou nele. O destino manifesto era um ideal quintessencial dos colonos americanos, que eles estavam destinados ou mesmo divinamente ordenados a expandir por todo o continente norte-americano. Mas, de qualquer forma, Bom rapidamente se tornou conhecido por seus feitos de força e bravura imprudente. Aparentemente, ele jogava sua faca no chão e, a galope, descia do cavalo para recuperá-la. Esse truque em particular não servia para nada, apenas parecia perigoso e fazia as pessoas assistirem. Em outra ocasião, quando a lei veio, Bom levou a rebeldia a um nível totalmente novo, subindo a cavalo os degraus de um tribunal e entrando na própria sala de audiência. O juiz estava equilibrado no meio, mas Bom não se importou. Ele começou a desabafar, chicoteando verbalmente o magistrado do dorso do cavalo. E esse não foi apenas um ato isolado de rebelião, foi Bom completamente destilado. Ele era barulhento, violento, exibicionista e, acima de tudo, absolutamente incapaz de respeitar a autoridade. Mesmo quando jovem, ele parecia apreciar o conflito. Mas não era apenas impulsivo, era perigoso. Seu temperamento era um pavio vivo e as pessoas sabiam que deviam ficar longe porque, aonde quer que ele fosse, os problemas o seguiam, e esses problemas sempre aumentavam. Ele não parece ter nascido um monstro, mas quando chegou à idade adulta, qualquer bússola moral que ele pudesse ter estava destruída, enterrada ou há muito tempo jogada no fogo. Bom nasceu essencialmente para o oeste, e o oeste nasceu para ele. Por um breve momento, aos 20 e poucos anos, Bom tentou trilhar o caminho de um homem estabelecido. E no papel, parecia quase normal. Em 1851, casou-se com Lucinda Frances Browning, de 17 anos, no condado de Monroe, Missouri. Eles até tiveram uma filha chamada Lucy,
Mas logo ficou claro que Bom não tinha vocação para o casamento ou para a vida familiar. Àquela altura, ele já havia se tornado infame em sua comunidade por sua bebida e comportamento errático. Ele também era conhecido por entrar em casa a cavalo como se as paredes não se aplicassem a ele. E o que começou como um comportamento simplesmente imprudente rapidamente se tornou violento. Ele começou a atacar Lucinda com frequência e brutalidade crescentes. E logo, ele estava completamente fora de controle, tratando sua casa como um salão particular e Lucinda como um saco de pancadas. A situação se tornou tão grave que Lucinda, que ainda era adolescente, fez o impensável para uma mulher de sua época e pediu o divórcio. Sua decisão, por mais corajosa que fosse, foi mais por necessidade. Bom estava destruindo suas vidas, e ela não tinha escolha a não ser fugir. O divórcio, no entanto, teria um custo alto. O pai de Bom pagou a conta para libertar Lucinda, gastando tudo o que tinha para que isso acontecesse. Esse golpe financeiro foi devastador, levou à falência e destruiu o que restava da reputação da família. Bom arruinou completamente seu casamento, queimando todas as pontes que pôde ao se separar. E ele envergonhou seu nome, arruinou as finanças de sua família e se tornou um par em sua própria comunidade. E em vez de assumir a responsabilidade ou demonstrar qualquer remorso, Bom fez o que ele sempre fazia. Ele fez as malas, deu as costas aos destroços e partiu em busca de algo novo para destruir. A corrida do ouro na Califórnia estava a todo vapor, e Bom viu uma oportunidade nisso. Ao contrário da maioria que se dirige para o oeste, ele não o fez pelas riquezas. Ele foi em busca da violência, do caos e do anonimato. E desta vez, ele não deixaria apenas uma família. Ele deixaria para trás qualquer último vestígio de humanidade. Quando partiu para a Califórnia, não planejava ir sozinho. Ele queria companhia, especificamente seu primo, Litleburi Schutte. A princípio, Litleburi concordou, fosse por lealdade ou ingenuidade, ou simplesmente por não conhecer Bom tão bem assim. Ele se alistou para a jornada, mas em algum momento, mudou de ideia. Talvez ele tenha percebido a volatilidade de Bom, ou talvez tenha apenas percebido quão perigosa seria a estrada à sua frente com um homem como Bom ao seu lado. Mas de qualquer forma, ele tentou recuar, mas essa foi a última decisão que ele tomaria. Bom não aceitou bem a rejeição e, neste caso, sua resposta foi rápida e definitiva. Bom esfaqueou Litleburi no peito, matando-o quase instantaneamente. Não houve luta ou combate, foi apenas sangue frio. Em um momento, eles estavam planejando uma viagem e no próximo, Bom estava se afastando de um corpo. A notícia se espalhou rapidamente depois, e a família de Litleburi não estava disposta a deixar o crime sem resposta. Seu irmão, junto com um grupo de homens locais, rastreou Bom e o levou à justiça, ou pelo menos tentaram. Bom tinha mais um truque na manga: a loucura. Enquanto estava sob custódia, seu comportamento tornou-se cada vez mais errático. Seja por doença mental genuína ou por uma atuação calculada, Bom desempenhou o papel bem o suficiente para ser declarado louco. As autoridades então o internaram em um asilo mental, mas ele passou a manipular todos que via. Ele se manteve quieto, fingiu ser calmo e aos poucos, conquistou a confiança de um dos guardas. Em pouco tempo, eles estavam fazendo caminhadas rotineiras pela floresta juntos. Isso era inofensivo e inocente até o dia em que Bom simplesmente não voltou. Ele desapareceu na mata, escapou do guarda e agora estava em movimento novamente, rumo ao oeste, sem nada que o prendesse. Com o primo morto e o asilo para trás, Bom começou sua jornada para o oeste sozinho, e onde quer que fosse, a morte não estava longe. Qualquer um que se interpusesse em seu caminho ou que simplesmente estivesse no lugar errado e na hora errada corria o risco de se tornar sua próxima vítima. Bom abriria caminho pelos territórios, deixando para trás uma série de encontros violentos. Ele se envolveu em duelos, começou brigas e tirou a vida de homens. E embora sua contagem exata de corpos tenha se perdido na história, o número de mortes ligadas a ele naquela jornada aumentou constantemente. À medida que isso acontecia e com cada nova pessoa que encontrava, conversas ao redor da fogueira e confissões bêbadas, Bom deixou escapar pedaços de sua verdadeira natureza. Ele falava de matar sem hesitação, da violência como ferramenta, e então vieram sussurros de canibalismo. Ele admitiu isso casualmente, como alguém relembrando uma antiga história de caça. Aparentemente, em mais de uma ocasião, ele havia consumido aqueles que matou ou simplesmente aqueles que não sobreviveram. No verdadeiro estilo Bom, isso não era tanto uma ostentação, mas sim um aviso. Bom não matava apenas para sobreviver. Ele matava porque podia.
E quando ficava sem comida, não via um corpo, via uma refeição. E à medida que se aprofundava no oeste, a terra se tornava mais selvagem e ele também. No inverno de 1853, sua depravação atingiu novas e inesquecíveis profundezas. Na época, sua última aventura foi nas montanhas escarpadas do leste do Oregon, parte de um grupo de 6 homens com destino a Fort Hall, Idaho. A maioria deles eram estranhos reunidos pelo desespero e pela promessa de melhores fortunas além da próxima montanha, mas a natureza selvagem tinha outros planos. O grupo estava mal preparado para o que estava por vir e com a mudança das estações, eles foram pegos no inverno brutal das montanhas, com neve profunda, vento cortante e suprimentos escassos. Em meio a isso também, o grupo foi atacado por nativos americanos, que os espalharam por territórios desconhecidos. Eles chegariam até Soda Springs, ao longo do rio Bear, em Idaho, mas, a essa altura, os cavalos já haviam desmaiado de exaustão e a comida já havia acabado há muito tempo. Então, para sobreviver, eles mataram os cavalos restantes para obter carne e transformaram suas peles em raquetes de neve rudimentares. Mesmo assim, um por um, os homens começaram a morrer de exposição, exaustão e fome, até que restaram apenas 2, Bon e um homem chamado Barton. Os 2 continuaram pela neve, mas, eventualmente, Barton também desmaiou, incapaz de prosseguir. Bon então o deixou em uma cabana abandonada e continuou em direção a Fort Hall, apenas para encontrá-la fechada para a temporada, sem comida, abrigo ou ajuda à vista. Então, sem outra escolha, Bon voltou, e foi aí que a história se tornou grotesca. De acordo com Bon, ele retornou e descobriu que Barton havia encerrado as coisas com uma pistola. E sempre pragmático, Bon então acendeu uma fogueira. Então, ele começou a se banquetear com a refeição recém-descoberta, começando com uma das pernas. Bon então enrolou a segunda perna em uma camisa velha, pendurou-a no ombro e seguiu em frente, caminhando penosamente, em direção à natureza congelada. Ele acabou sendo descoberto em um acampamento indígena por um homem chamado John Powell, imundo, faminto e quase humano. Com pena dele, John lhe deu comida, roupas e uma escolta até os assentamentos mormons perto de Salt Lake City. John diria mais tarde que Bon era o homem mais duro e sem alma que já havia encontrado. E aqui está o problema. Bon carregava um excesso de $1.400 em moedas o tempo todo. Ele não estava desamparado e sem sorte. Ele simplesmente escolheu comer de tudo e qualquer coisa quando as coisas ficavam difíceis e preferiu se misturar a uma comunidade onde pudesse esconder mais facilmente suas maldades. Mas, de qualquer forma, quando Bon e John chegaram ao assentamento mormon, John não recebeu nenhum agradecimento, pagamento ou reconhecimento. Bon simplesmente desapareceu no assentamento com a barriga cheia, os bolsos pesados e uma perna mais leve de companhia. Bon havia cruzado uma linha que a maioria dos homens jamais poderia imaginar e não sentia vergonha disso. Na verdade, ele falaria sobre isso abertamente por anos, chegando até a se gabar. Por um curto período depois, Bon se integrou à sociedade da fronteira ou pelo menos se escondeu em suas periferias. Ele contava histórias, algumas engraçadas, outras aterrorizantes, e todas elas revelavam mais do que qualquer um queria saber. Mas com essa personalidade imediatamente aparente, Bon rapidamente encontrou trabalho, segundo alguns relatos, como um danita ou um suposto executor da justiça mormon nos primeiros dias da expansão da igreja para o oeste. Se o título era oficial ou apenas uma desculpa para Bon matar impunemente é uma questão em debate. Mas 2 homens logo apareceram mortos, e as suspeitas rapidamente recaíram sobre Bon. Não demorou muito para que até mesmo os mormons percebessem que haviam deixado um lobo passar pelos portões. Assim, tão rapidamente quanto foi contratado, Bon deixou de ser útil, e seu consumo de álcool aumentou. Sua violência tornou-se mais frequente, e sua total falta de gratidão ou contenção o tornou um hóspede indesejado. Então Bon foi embora. Ou talvez tenha sido fortemente encorajado a ir. De qualquer forma, ele voltou à trilha, rumo ao oeste. Algum tempo depois, enquanto viajava pela Califórnia, Bon encontrou um fazendeiro que lhe ofereceu abrigo, comida e segurança quando ele estava em fuga. Em outras palavras, o fazendeiro era uma alma gentil, o completo oposto do homem que ele convidou. Bon, por sua vez, retribuiu essa gentileza da única maneira que sabia. Ele roubou o homem e o assassinou a sangue frio. Obviamente, nenhuma boa ação ficava impune no mundo de Bon. Com outro corpo atrás de si, Bon fugiu mais uma vez, desta vez de volta para o norte, através do Oregon, e para as regiões selvagens e desgovernadas da fronteira. Ao longo do caminho, ele encontrou um punhado de novos companheiros de viagem.
Bebeu com eles, cavalgou com eles, e em algum momento, revelou sua verdade. Ele disse a esse novo grupo que já havia matado muitos homens antes e que até mesmo foi obrigado a se alimentar de alguns deles. Em 1862, a corrida do ouro começou a se deslocar para o norte, atraindo novas ondas de garimpeiros para cidades montanhosas do território de Idaho. Uma dessas cidades em expansão foi Florence, repleta de mineiros, andarilhos e homens que não faziam muitas perguntas. Era o lugar perfeito para Bon desaparecer, mas, como costumava acontecer, não demorou muito para que ele se tornasse conhecido. Tudo começou com uma briga de bar. Bon estava bebendo muito e se envolveu com um homem conhecido como Dat Fred, que tinha reputação de lutador. Embora ele não fosse o tipo de homem que provocava brigas sem motivo. Os dois homens discutiram e os ânimos se exaltaram, mas a situação pareceu se acalmar. Pelo menos foi o que Dat Fred pensou. Mais tarde, quando Fred estava desarmado e cara a cara com Bon, o conflito reacendeu. Bon então sacou sua pistola e atirou. O primeiro tiro errou, mas Fred congelou por tempo suficiente para Bon disparar um segundo tiro cuidadosamente mirado. Mesmo em uma cidade como Florence, onde a lei era mais uma sugestão do que uma regra, Bon havia cruzado os limites. O assassinato foi flagrante e o motivo incerto. Alguns disseram que Bon foi contratado para fazê-lo. Outros, que ele o fez apenas para provar que podia. Mas, seja qual for o motivo, foi demais até para Florence, e Bon fugiu novamente. Bon seguiu para o norte, para a Colômbia Britânica, onde ele e outro homem foram pegos em mais um trecho de deserto. A fome se instalou e mais uma vez, Bon emergiu vivo e sozinho. Testemunhas mais tarde alegaram que ele não apenas havia comido seu companheiro, mas possivelmente o atacado com o único propósito de fazê-lo. A essa altura, estava ficando cada vez mais claro que não era o desespero que motivava isso. Agora era um hábito. As autoridades britânicas acabariam prendendo Bon e, aparentemente sobrecarregadas com o problema do que fazer com ele, o enviariam de volta ao sul. Ele foi brevemente preso em Portland, Oregon, mas isso não durou muito, pois ele mais uma vez escapou da justiça. Eventualmente, de alguma forma, a lei o alcançou novamente em Florence, e ele foi levado a julgamento pelo assassinato de Dat Fred. Parecia que finalmente seria o fim para Bon, mas ele tinha mais uma carta na manga. Seu irmão, apelidado de Velho Tex, chegou à cidade com o bolso cheio de dinheiro. As testemunhas foram então pagas e os depoimentos desapareceram. Rapidamente, o caso fracassou e Bon saiu livre. À medida em que Bon desaparecia de Florence, também ficava cada vez mais claro que este não era um homem que pudesse ser capturado facilmente. Depois de escapar da condenação em Florence, Bon mais uma vez desapareceu na fronteira oeste, mas novamente, onde quer que fosse, pessoas morriam. Ele vagou pelo Oregon, pela Califórnia, sempre procurando o próximo ladrão, o próximo homem a matar e a próxima cidade assustada ou desorganizada demais para detê-lo. Ele roubava viajantes e atirava em homens em disputas. Ele provocava brigas em bares só para sentir o sangue pulsar em seu peito. E ninguém sabe quantas pessoas Bon matou durante esse período, mas a contagem era alta e o motivo era sempre o mesmo, simplesmente porque ele queria. Mas o estranho, nesse ponto da vida, era que ele não estava mais trabalhando sozinho. Em algum momento, Bon se afiliou a Henry Plummer, o infame xerife que virou fora da lei e comandava uma das gangues mais perigosas do Oeste. Junto com uma equipe de agentes rodoviários, ladrões e assassinos, Bon abriu caminho pelo território de Montana sob a tutela de Henry. Mas Bon nunca foi de aceitar ordens levianamente. Ele era imprevisível até mesmo para os padrões de fora da lei. Em um minuto, ele estava bebendo com seus companheiros de gangue, e no outro, os acusava de traição ou os matava a tiros no meio de uma rua movimentada. Finalmente, as comunidades começaram a reagir, e a ideia de justiça começou a crescer. Bon, que de alguma forma sobreviveu a invernos rigorosos, duelos, fome e celas, de repente entrou no radar de pessoas que não se importavam com o quão perigoso ele era. No final de 1863, o território de Montana estava chegando ao limite. Os cidadãos de Virginia City estavam cansados da ilegalidade, cansados de enterrar seus mortos enquanto bandidos cavalgavam livremente e cansados de homens como Bon. Então resolveram resolver a situação por conta própria. Os vigilantes de Montana, um grupo de negociadores de justiça liderado por cidadãos, decidiram que o tempo de Bon havia acabado. E desta vez, não haveria fugas, nem recompras familiares, nem brechas. Foram necessários 3 homens para encurralar Bon na rua, armados, deliberados e plenamente conscientes de que, se lhe dessem a mínima chance,
ele viraria o jogo. Bom, na verdade, não lutou, e talvez apenas porque foi pego de surpresa. Ele teria até dito a eles que, se tivesse tido uma chance ou adivinhado o que eles estavam fazendo, eles nunca o teriam levado. Depois, Bom, junto com outros 4 membros da gangue de Henry, foram julgados em segredo pelo Tribunal de Justiceiros. No estilo clássico de Bom, ele começou com uma mentira descarada. Quando questionado sobre os assassinatos, ele negou tudo e alegou que nunca havia matado ninguém. Ele até jurou sobre uma Bíblia. Eles o fizeram fazer isso de novo só para vê-lo cometer perjúrio mais uma vez, mas até Bom sabia que a farsa não o salvaria. Em particular, ele confessou ter matado homens no Missouri e na Califórnia e admitiu ter cumprido pena na prisão. Ele então até tentou jogar a culpa nos próprios membros de sua gangue, acusando-os dos mesmos crimes que ele havia cometido. Seus supostos amigos, como Jack Gallagher de 3 dedos, ouviram cada palavra e Jack não aceitou bem. Sua resposta foi de pânico e negação, mas seu destino já estava selado no momento em que conheceu Bom. Enquanto os homens permaneciam lado a lado na forca após serem sentenciados, Bom transformou tudo em seu próprio show de comédia distorcida. Enquanto preparavam Jack para a corda, Bom tentou arrancar o casaco das costas, ressaltando que Jack não precisaria mais dele. Quando George Lane, outro condenado, pulou da própria caixa mais cedo, Bom observou com fria indiferença e comentou: "Aqui está um que foi para o inferno", como se estivesse observando o tempo. Então chegou a vez de Jack. Enquanto Jack lutava com o que estava sendo colocado em seu pescoço, Bom se despediu calmamente, dizendo-lhe para chutar para longe, antes de prometer que estaria no inferno com Jack em 1 minuto. Um momento depois, a caixa foi chutada para longe de Jack, e após cerca de 1 minuto, o mesmo foi feito com Bom. Aparentemente, 6.000 pessoas se reuniram para assistir ao espetáculo naquela fria manhã de janeiro de 1864. E assistiram à morte de Bom como ele viveu, barulhento, violento e completamente impenitente. Não houve cerimônia nem extrema-unção, apenas um vento frio, cordas rangendo e o fim de uma das vidas mais selvagens e depravadas que a fronteira americana já havia produzido. Mas Bom não era apenas um produto do infortúnio ou da loucura. Ele era algo que a própria fronteira parecia invocar. Um homem como Bom não poderia ter prosperado na sociedade educada, mas nos ventos crus e instáveis do oeste americano, ele se encaixava perfeitamente, quase bem demais. O que diferenciava Bom não era apenas a violência, embora houvesse bastante, era a frieza e a maneira casual com que ele se movia pela vida e pela morte. Ele não apenas sobreviveu à brutalidade da fronteira, ele se tornou ela. E, no entanto, Bom não era apenas um horror solitário e isolado. Ele era mais um sintoma de uma época e lugar onde a lei chegava tarde e a vida era fácil. Ele pode ter sido mais radical, mais extravagante e muito mais aterrorizante do que a maioria, mas não estava sozinho. A fronteira americana estava cheia de homens que matavam, roubavam e viviam de acordo com seus próprios códigos selvagens. Bom simplesmente não se dava ao trabalho de esconder. Ele ostentava sua depravação como um distintivo. E para piorar, sua morte não trouxe um encerramento. Em vez disso, trouxe a confirmação de que, mesmo em um mundo tão violento quanto o Velho Oeste, Bom havia conseguido se destacar como algo pior. Hoje, ele é apenas uma nota de rodapé na tradição dos foras da lei, ofuscado por pistoleiros com reputações mais limpas e apelidos cativantes. Mas a verdade é que nunca houve um vilão tão real ou tão perturbador quanto Bom naquela época. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever.